Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, por favor. Evangelho de João, no capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Você pode ficar de pé, por favor, para nós fazermos essa leitura de forma atenciosa, com muita reverência àquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra para nós. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Irmãos, eu sei que meu amado irmão Schneider já está aqui desde as 4 da tarde. Esses meninos são uma bênção, irmãos. Eles chegam cedo aqui. Mas eu vou pedir que ele me ajude aqui. Isso é uma bênção, viu, Schneider? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a cidade de Samaria, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, e que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir até aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia! Oh, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, é verdadeira, Senhor. E ela se renova a cada dia, Senhor, nos nossos corações. Senhor, que nós estejamos aptos, Senhor, como terra fértil, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E que ela tenha uma aplicabilidade singular, única, Senhor, para cada pessoa, cada filho Teu. Para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu sei que foi uma leitura longa, mas, irmãos, essa palavra mexeu comigo essa semana de uma maneira extraordinária. Considerando ontem que nós tivemos aqui, como o nosso pastor já mencionou, e antes de ontem também, o encontro aqui com as mulheres, né, a conferência de mulheres. Quem não veio realmente perdeu, porque foi um derramar do Espírito Santo por meio das mulheres. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque nós temos que dar o troco, viu, Máximos? Né? Nós temos que já nos preparar. Não é nenhuma competição, mas é um nivelar assim santo para o avanço da obra do Senhor. Irmãos, você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. E quando eu disse no início aqui que nós estávamos alinhados, viu, pastor? Primeira palavra que o Senhor leu aqui hoje. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Aleluia! Foi Ele quem te criou, irmãos. Foi Ele que criou aquela mulher samaritana e todo aquele povo de Samaria. Uma das marcantes características do ministério do Senhor Jesus foi a valorização das pessoas. A valorização das pessoas, especialmente aquelas pessoas oprimidas. Pessoas que estavam em um contexto social de desfavorecimento. As mulheres, naquela ocasião, eram muito oprimidas. Elas não tinham voz na sociedade. E elas eram, em muitas culturas, consideradas como até mesmo seres inferiores. E o Senhor Jesus, Ele vem para quebrar paradigmas, para quebrar as estruturas de um status quo social, onde muitos eram oprimidos e poucos usufruíam de privilégios concedidos por Roma, ou pelo clero, ou pela religião. E o Senhor veio para disseminar um reino que não era desse mundo, mas um reino dos céus. E para isso, irmãos, no seu ministério, aquelas mulheres que eram consideradas seres inferiores, não tinham lugar de fala, elas, ao lado de Jesus, tinham prioridade. Glória a Jesus. Até bem pouco tempo, quantos de nós não lembra que havia governos, especificamente um governo muito grande do Oriente, que assassinava ainda no ventre meninas, por uma questão ideológica, de um planejamento do inferno, e sob justificativas que não se coadunam com a palavra de Deus, o desprezo à vida. E o Senhor Jesus, Ele não viveu essa época, muito antes, mas a época de Jesus não era muito diferente, Dr. Marcos. O menosprezo à vida, o menosprezo às pessoas que eram enfermas ou que tinham algum problema de saúde, era evidente, a sociedade afastava, desprezava. E é exatamente nesse contexto social
que Cristo anuncia, ou que Ele inicia o seu ministério, Ele então passa a demolir essas convenções humanas para confrontar o status quo da sociedade daquele momento. Passa a dar voz àqueles que eram silenciados. Quantos lembram-se de que Ele, no meio da multidão, repreendeu seus discípulos e disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque as crianças também não tinham vozes. Aleluia! Quantos não se lembram que Ele colocou à mesa pessoas que eram discriminadas e excluídas da sociedade? Muitas delas privilegiadas por Roma. O caso de Zaqueu, por exemplo, um publicano, um cobrador de impostos corrupto. Jesus foi até a casa dele, sentou à mesa com ele. Então não se trata aqui somente de pobre e de rico, de privilegiado. Se trata do valor que o Senhor dá a cada ser humano, a cada alma. Aleluia, glória a Jesus. Ele passa a ouvir aqueles que não tinham crédito e importância. Ele ouve as mulheres. A passagem que nós lemos é um exemplo claro. Propõe uma verdadeira ruptura com a ordem social apenas para alcançar vidas valiosas. Você tem valor para Deus, irmãos. E me permita um parêntese aqui, uma curiosidade, já no início dessa palavra, no versículo 3, que diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Me alegra saber que Jesus Cristo foi um retirante. Quantos aqui são retirantes? Alguém veio de outro estado para Brasília? Olha só a quantidade de pessoas. Glórias a Deus pela sua vida. A minha família também foi retirante. Meus pais saíram de Pernambuco em 1980 para o Rio de Janeiro. 4 filhos, escadinha, e dentro de um ônibus, numa primeira viagem longa que eu fiz, eu achava, ainda quando, em 80 ainda era uma criança, e achava que estava vendo neve pela primeira vez, quando na verdade era só o teto do ônibus congelado, viu, pastor? Em junho, um frio muito grande em Minas. E aquilo foi um choque cultural muito grande. Lembro que nós chegamos na rodoviária, e minha mãe, uma mulher muito humilde, mas serva de Deus, convicta, ela logo pediu que eu era o mais velho, que eu ajudasse os meus irmãos a vestirem-se, a colocarem os calçados. E eu me lembro muito bem que o meu irmão mais novo, eu coloquei o calçado nele e coloquei o calçado virado, sabe, pastor? Um para o lado e um para o outro, assim. E quando nós descemos do ônibus, sentimos o primeiro choque cultural e o peso que é você ser retirante, você está numa terra estranha. Tinha várias pessoas ali que começaram a rir do meu irmão andando atrapalhado. Isso é só para dizer, irmãos, que às vezes é necessário você estar numa terra estranha. É necessário você passar por um lugar onde não havia um planejamento inicial. E Jesus passou por Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Só que há um detalhe, irmãos. Nunca nada na vida do Senhor Jesus foi sem propósito. Nunca nada ou algo na vida do Senhor Jesus aconteceu sem que houvesse um propósito do céu. Aquela passagem do Senhor por Samaria já tinha sido decidida lá no céu, lá na eternidade, lá no início, quando ele ainda era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ele estava com Deus, como nos afirma João. Aleluia! E ele só passou por Samaria, próximo à hora sexta, ao meio-dia, porque havia um encontro marcado. Havia uma pessoa que tinha valor para Deus e que precisava ser resgatada, ser encontrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então há lugares que você pode, às vezes, não se sentir bem-vindo. Com licença. Há lugares onde você talvez vá se chocar com a cultura. Há lugares onde você vai se sentir diferente.
Mas você nunca pode perder de vista, se você é filho, servo de Deus, há um propósito na sua vida, onde quer que você vá ou esteja. E nós temos que estar atentos a essas questões, irmãos, porque nós não somos desse mundo. E o Senhor te criou e te trouxe aqui essa noite, e te promoveu um encontro com Cristo, para que houvesse um propósito na sua vida. Você crê? Diga amém. A glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava cansado, irmãos, estava cansado da viagem, e ele chega por volta de meio-dia. Os discípulos vão comprar comida na cidade, e a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo que lemos: cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Mas o cansaço não tirou em nenhum momento Jesus do propósito, do foco. E ele sabia o que aconteceria. Assim como Jesus obedecia ao chamado do Pai, nós precisamos obedecer, estarmos atentos e esquecer, muitas das vezes, a fadiga do nosso corpo, a fadiga espiritual. Porque o próprio Senhor nos disse, lá no Sermão da Montanha: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A fadiga é natural, irmãos. É natural. Mas o propósito tem que ser cumprido. Aleluia, glória a Deus. E eu te convidaria, você que está no conforto da sua casa hoje, faça um desafio. Vença o conforto e venha para este lugar ter um encontro com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Observe que a Bíblia faz questão de dizer que era uma mulher, e uma mulher samaritana. Exatamente pelo contexto social que já relatei anteriormente. Por ser uma mulher e uma mulher samaritana, havia muita discriminação, muito preconceito. Aquela mulher certamente era uma mulher que vivia solidão. E cabe também, irmãos, observarmos que naquela ocasião, e até os dias de hoje, a água naquela região é um bem muito escasso. É um bem valioso. É um bem que as pessoas fazem trajetos muito longos para obter. Muitas das vezes trazendo em baldes, bacias. Eu me lembro até hoje que lá, antes mesmo de migrarmos para o Rio de Janeiro, quando morávamos numa cidade chamada Caruaru, muitos devem conhecer, onde nós morávamos não havia, em determinada época do ano, água. E minha mãe tinha que sair com baldes, e a gente era criança, ia com a panelinha ajudar. E andávamos bem longe, viu, pastor, para conseguir água. Às vezes água para uma semana. E até hoje nós temos lugares no Brasil que são assim, que estão nessa mesma condição. E por ser um bem escasso, por ser ela uma mulher samaritana, aquele pedido gentil de Jesus, um homem judeu, numa terra estranha, dá-me de beber, causa espanto e estranheza àquela mulher. Causa espanto e estranheza. Vejam o que ela diz, né? Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou, repete, mulher samaritana. Então ela repete o relato bíblico e se diz e se apresenta como uma mulher samaritana, como de fato era. E a partir daí, irmãos, conforme nós lemos, o tempo e aquele diálogo vai transcorrendo, o tempo vai passando, e nós podemos observar que aquela mulher, à medida que ela vai se reconhecendo, e vai reconhecendo no mestre, algo diferenciado, diferente, ela vai promovendo Jesus. Ela começa chamando Jesus de judeu.
Depois o tratamento passa a ser meu Senhor. E com o passar do tempo, ela já chama Jesus de profeta. E o final da história, como nós vimos, ela já estava fazendo uma correlação com o Messias que havia de vir. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso tudo, irmãos, porque o Senhor sabia do valor daquela pessoa. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem viu ainda como uma substância informe. Uma vez, quando eu ainda era adolescente, eu fui fazer um curso no Senai de marcenaria. E na minha primeira tarefa que eu concluí, era um tamburetezinho, um banquinho. Então eu fiz aquilo, peguei desde a madeira, cortei, medi, trabalhei, fiz os encaixes. E aquilo para mim era assim um valor inestimável, sabe? Ter feito aquela primeira peça. E aí eu fui embora para casa, peguei um trem no Rio de Janeiro, o trem extremamente lotado. E aí eu peguei o banquinho, sentei no meio do trem e fiquei ali. Só que saiu uma confusão, irmãos, no meio do trem. Uma correria. E até hoje eu não sei onde foi parar o meu banquinho. Mas até hoje eu sinto assim, meu Deus, aquilo que eu fiz com tanto carinho. Eu tinha marcado assim, no tampo dele, uma dedicatória para minha mãe, que eu ia dar para ela. Então assim, mas sabe por quê? Fui eu que fiz. E sabe por que Deus conhece o teu valor? É porque foi Ele que te fez. É porque foi Ele que te fez, irmãos. Aleluia. Ele sabe aonde você vai chegar. Aleluia. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, dessa vez ainda não foi essa música, mas minha mãe sempre recebia a gente com a música. Sempre que eu chegava em casa, benção mãe, e ela começava a cantar. Quero que valorize o que você tem. Tão importante. Aleluia. Deixe de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então, que para Ele é algo importante. Por isso levante e cante. Você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Aleluia, que saudade da minha mãe, irmãos. Porque isso ia no nosso íntimo. Você tem valor para Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Bom mesmo é ter um encontro com o Senhor, irmãos. E Ele confirmar na sua alma, no seu íntimo, que você tem valor para Ele. E uma vez essa mesma minha mãe profetizou na minha vida e falou: meu filho, Deus falou para mim que ia te colocar entre os grandes. E assim, eu era tão jovem, e na mentalidade, para a referência que a minha mãe tinha, me colocar entre os grandes talvez fosse me dar uma profissão, sabe? Talvez
Quem sabe está aqui porque é o maior lugar onde você pode estar, falando do Senhor. E desde a primeira vez que ela falou isso, todas as vezes que nos encontrávamos, ela cantava e falava: meu filho, Deus falou que vai te colocar entre os grandes. Eu não sei se você tem alguém que profetiza na sua vida, ou que profetizou na sua vida, mas o Senhor manda te dizer que Ele vai te colocar entre os grandes. Aleluia! Que se você não teve, você ainda terá um encontro genuíno com Ele. Aleluia! Glória a Jesus. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-te de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Meu Deus! Algumas vezes, irmãos, nós não apresentamos Jesus porque julgamos as pessoas pelas diferenças que nós temos. Diferenças culturais, religiosas, raciais, sociais, biológicas, políticas, ideológicas. E nós perdemos a oportunidade de apresentar aquele que não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas, irmãos. Rico, pobre, branco, negro, doutor, analfabeto, homem, mulher, conterrâneo, estrangeiro, probo, ladrão. Jesus ama igualmente a todos. Aleluia! E às vezes na nossa arrogância e orgulho é tão difícil nós entendermos isso. Mas o amor dele é incompreensível mesmo. Aleluia! Aleluia, você tem muito valor para Deus. Ter um encontro com o Senhor Jesus, irmãos, implica, como já dissemos anteriormente, em uma surpresa. Aquela mulher foi surpreendida, porque ele era um homem judeu, pelo amor, pela gentileza, até mesmo pelo fato de ter se dirigido a ela. Ela foi surpreendida. E como não se surpreender, irmãos, tão pequeno que somos, havendo 7 bilhões de pessoas na face da terra e Deus fala com você. Como não se surpreender com Deus, que se importa com você? Aleluia! Estrangeiro, retirante, pobre. Como não se surpreender com o Senhor? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu pedirias e Ele te daria água viva. Aleluia, Jesus. E às vezes quando nós encontramos o Senhor, recebemos também a revelação. E aí a gente tenta, irmãos, buscar explicações na religião, na religiosidade. E aquela mulher, ou mesmo materializar o que é espiritual. A gente tenta materializar, a gente tenta buscar explicações naturais. E ela diz: tu não tens com quem tirar, o poço é fundo. De onde, pois, tu vais retirar água viva? Seria o Senhor, porventura, maior que Jacó, nosso pai? Não dá para tentar entender o milagre, irmãos, com os nossos olhos naturais, com o nosso braço. O milagre ele não se explica, o milagre ele se vive, apenas nós temos que viver o milagre. Não será na força do nosso braço, você não verá de onde vem, nem para onde vai, mas você será alcançado pela presença do Senhor e pela bênção, vai acontecer. Não dá para explicar. Ter um encontro com o Senhor. E às vezes nós fazemos tantas conjecturas. Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que vai vir dali? Irmãos, só viva o milagre. Ele está disponível essa noite. Ter um encontro com o Senhor implica ter uma surpresa, uma certa estranheza, tentar materializar ou arrumar uma explicação material para aquilo que é essencialmente espiritual. Mas ter um encontro com o Senhor implica numa revelação do céu. Afirmou Jesus: quem beber desta água
tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Quantas mulheres foram alcançadas pela fonte que jorrou e pela água que foi derramada aqui essa semana? Diga amém. Aleluia! E ela continua jorrando, irmãos. Glória a Jesus. E aí, quando você é confrontado com a revelação do céu, para a qual você não tem muita explicação, você começa a mostrar as suas carências, as suas necessidades, a sua finitude. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede e precise vir aqui buscar. Necessidade, mas mesmo assim, ainda ela estava enxergando com olhos naturais. Doutor Murilo. Mas observe, irmãos, que no início da conversa, é Jesus quem pede água. Lá pela metade, é a mulher que já está pedindo água viva. O Senhor transforma qualquer circunstância, irmãos. Aleluia! O que você precisa pedir ao Senhor hoje? O que está latente aí no seu coração, o que você precisa pedir a Ele? Peça. Ele está aqui essa noite. Peça com fé. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13. Ele fará, irmãos. Ter um encontro com o Senhor implica surpresa, tentar explicação material, mas também não revelação, e também nas nossas carências, mas também implica em confronto. Ter um encontro com o Senhor, muitas das vezes requer que nós sejamos confrontados, por conta da nossa natureza humana e pecaminosa. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Irmãos, observe que Jesus não acusa aquela mulher. Jesus não faz acusação. Jesus não julga aquela mulher. Jesus não julga. Jesus não discrimina aquela mulher. E Ele sabe de todas as coisas. Você não vê qualquer arrogância ou ar de superioridade na fala de Jesus. Tão somente com uma fala sábia, Ele constrange o coração daquela mulher. O Senhor nos confronta com amor, irmãos. Aleluia. Porque nós temos muito valor para Ele. Então não importa o seu estado, as mazelas que você carrega na sua vida, seus pecados, muito menos o modo como a sociedade te enxerga. Ele te ama. E Ele te dá valor. E nesse confronto, irmãos, a mulher logo confessa: eu não tenho marido. Não tenho marido. Sinceridade, honestidade, confissão diante do Senhor. É uma postura que Ele requer de nós, irmãos. Sinceridade diante dEle. Reconheça quem você é, o seu caráter nele. E você não é perfeito, você tem falhas, confesse diante dEle. Porque Ele não está para te julgar, mas para te perdoar e te trazer algo novo. Glória a Jesus. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e este que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Então disse a mulher: vejo que tu és profeta. A essa altura Jesus já foi promovido de judeu a profeta. E há um mistério aqui, irmãos, porque quanto mais tempo você passar diante do Senhor, quanto mais tempo você estiver de frente com o Senhor, mais você vai se reconhecendo. E mais você vai conhecendo quem Ele é. Aleluia, glória a Deus. E depois do confronto, irmãos,
Depois da revelação, da carência, do confronto, aí nós temos o arrependimento. Temos o arrependimento. Mas mesmo depois desse arrependimento, há uma tentativa de entender como se deve adorar a Deus. Nossos pais adoravam nesse monte. Vocês dizem que temos que adorar em Jerusalém. E eu não sei, eu estou perdida. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã nós estamos assim, irmãos, porque nós estamos nos prendendo a detalhes religiosos, detalhes de religiosidade, detalhes geográficos. Onde que eu preciso adorar o Senhor? E o Senhor, no alto da sua sabedoria, adiciona mais uma revelação. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é aqui, não é acolá, é em espírito e em verdade. Eu tenho algum adorador do Pai aqui? Glória a Jesus, aleluia. Se você é adorador de verdade, Ele te enxerga, aleluia. E por fim, irmãos, ter um encontro com o Senhor implica em transformação e testemunho. Transformação e testemunho. Aleluia. Eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Revelação. Eu o sou. Eu que falo contigo. Aleluia! E aí nessa hora, irmãos, chegam os discípulos, né? E até se admiram de Jesus Cristo estar falando com uma mulher samaritana, mas não questionam o Senhor. E olha o que acontece com a mulher. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, ela largou tudo, transformada pelo poder da palavra do Senhor, deixou tudo, deixou o cântaro e foi até a cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aleluia! Observe, irmãos, que os discípulos tinham ido à cidade, mas os discípulos trouxeram alguém para o Senhor. Os discípulos testemunharam do Senhor naquele momento. O Senhor sabia o valor que aquela mulher tinha. Ela foi até a cidade, testemunhou tudo o que o Senhor fizera na vida dela. E aquela cidade passou a seguir o Senhor. Aleluia! Algumas vezes nós somos discípulos, irmãos. Outras nós não parecemos ser tão discípulos assim. Mas outras vezes nós somos mulheres samaritanas também. E há alguns modos pelos quais, me permita, o Senhor encontrou e salvou algumas mulheres. E alguns homens, por que não dizer? A mulher samaritana, o Senhor foi até ela. O Senhor promoveu aquele encontro. Mas se você observar, lá em Marcos, no capítulo 5, um pouco adiante, no Evangelho de Marcos, antes do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 34, tem lá a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher também foi alcançada pelo Senhor, teve um encontro com o Senhor, mas a diferença é que ela foi até Ele. Ela foi até o Senhor e tocou a orla dos seus vestidos e recebeu virtude, foi curada do seu mal. Um exemplo de uma outra mulher, aquela mulher adúltera, que os fariseus levaram até o Senhor em acusação, para que fosse julgada pelo Senhor. Ela foi alcançada pela misericórdia. Você pode conferir essa história no Evangelho de João, no capítulo 4, no Evangelho de João, mas no capítulo 8, versículo 1 em diante. A mulher adúltera. Estando ali, ela também foi alcançada no encontro que ela teve com o Senhor. Ela não foi julgada pelo Senhor.
ela não foi condenada pelo Senhor, antes foi salva por Ele, e levou dele uma palavra de esperança, de salvação. Onde estão os teus acusadores? Não te condenam? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Aleluia! A mulher samaritana, o Senhor foi ao encontro dela. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro do Senhor. A mulher adúltera foi levada em acusação até o Senhor. Todas tiveram um encontro genuíno com o Senhor, e todas foram alcançadas por Ele. Eu realmente não sei quanto a você, como você foi alcançado pelo Senhor, ou se você não foi alcançado ainda, muito menos se você está aqui uma primeira, segunda ou terceira vez, e não se sente alcançado pelo Senhor. Eu não sei se você está vindo compelido pela acusação que você tem recebido, se você está vindo por livre, espontânea vontade, por necessidade de tocá-lo, ou se o próprio Senhor marcou um encontro contigo essa noite. Mas eu sei que Ele vai te alcançar essa noite. Aleluia! Glória a Jesus. Só para não ficar apenas com as mulheres, nós estamos partindo para o final. Jesus valorizava, irmãos, essas pessoas. Certa vez, depois de proferir o sermão da montanha, ao norte de Israel, o Senhor entra no barco com seus discípulos e ordena que atravessem para o outro lado. Ele passou o dia inteiro diante de uma multidão falando do reino de Deus. E ele pega aquele barco, sofre durante uma noite de navegação uma tempestade, aquele barco é atingido e os discípulos recorrem ao Senhor, mas ele acalma a tempestade, acalma o vento e continua na sua derrota. Derrota é o trajeto do navio, tá, irmãos? No linguajar marinheiro. E ele chega do outro lado, na manhã seguinte, numa cidade chamada Gadara, na terra dos Gerasenos. E o Senhor foi ali por um único motivo, para alcançar um homem, uma pessoa. E quando ele desembarca daquela embarcação com seus discípulos, aquele homem vai correndo até ele, e manifestadamente havia uma legião de demônios que se apossara daquele homem, e que jogara aquele homem na sarjeta, nos vícios. Aquele homem andava entre os sepulcros, nu, atormentando e assombrando os transeuntes. Aquele homem não tinha mais domínio próprio, ele não tinha mais domínio sobre os seus pensamentos, sobre o seu corpo. Estava na sarjeta, no nível mais baixo que você possa imaginar, onde nenhuma pessoa da sociedade podia ter misericórdia dele. Mas ainda bem que Jesus não era desse mundo, e nem daquela sociedade. Aleluia, ele era cidadão do céu, como você também é. E Jesus tem misericórdia daquele homem. E os demônios ficaram apavorados quando viram Jesus. O que temos nós contigo, ó Cristo, Filho do Rei, Filho do Deus vivo? E Jesus ordena que eles saiam daquele corpo, promove uma transformação na vida daquele homem, a exemplo do que ele fez com aquela mulher samaritana. E aquela legião de demônios, submissa, sabendo que não há poder no demônio que possa se comparar, aliás, não há poder, só força, que possa se comparar ao poder do Altíssimo. Ele pede ao Senhor: deixa que nós nos lancemos naquela manada de porcos, 2.000 porcos, irmãos. E Jesus permite, e os demônios saem daquele homem. Ele recupera o seu juízo, recupera a sua mente, o seu estado de equilíbrio, e aqueles porcos se lançam no mar e se afogam. E aí aqueles
homens que cuidavam do rebanho vão até a cidade e contam o ocorrido. Alguns homens vão até Jesus e pedem a Jesus que os deixem em paz, porque deram mais valor aos porcos que foram perdidos do que ao homem que foi salvo e alcançado por ele. Jesus entra no barco e segue para Cafarnaum, não antes de comissionar aquele homem, que já ao lado do Senhor, adorando a Ele, clamava ao Senhor: me permita que eu vá contigo, Senhor. E o Senhor lhe dá uma comissão: vá até a sua cidade, o seu povoado. E ele estava num conjunto de cidades chamado de Decápolis, 10 cidades, e conte o que o Senhor fez a teu respeito e tamanha qual foi a misericórdia do Senhor na sua vida. E ele sai e vai ser um missionário do Senhor. Porque para o Senhor, irmãos, ele tinha valor. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor fez uma viagem enorme só para alcançar aquele homem. Só para alcançar aquele homem. Louvado seja Deus. Mais 5 minutinhos. Glória a Deus. Você tem muito valor para o Senhor, irmãos. Glória a Jesus. O Senhor não faz acepção de pessoas. Como eu já disse anteriormente, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Se você foi alcançado pela graça de ter um acesso na sociedade, de ter estudos. Nós temos a honra e a graça de ter aqui nessa igreja vários irmãos com mestrado, doutorado, alguns médicos, outros advogados, engenheiros, pessoas de um nível social elevado que foram alcançados pelo Senhor, porque não importa o nível social, irmão, se você é desprovido da graça de Deus, você carece ser alcançado pelo amor dEle. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu entendo porque que a minha mãe dizia: olha, o Senhor vai te colocar entre os grandes. Irmãos, na época que eu era criança, ver um médico era talvez mais fácil você ver perna de cobra do que conseguir ter acesso a um médico, viu, doutor Marcos? Está rindo, né? Hoje aqui você tem acesso, essa igreja promoveu aqui esse mês o Cheque na Saúde, e tinha aqui vários médicos, doutor Murilo, Marcos, a Bia, outros médicos, outros irmãos da área de saúde, psicólogos, odontologistas, enfim, irmãos, foi uma festa aqui, e vocês vejam que esses irmãos se deram voluntariamente, vieram aqui, entregaram o seu dia. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? Isso é honra para o nome do Senhor, é glória para o nome do Senhor. Mas sabe por quê, irmãos? Porque reconheceram o estado de miséria e de necessidade espiritual no qual foram alcançados pelo Mestre. Aleluia! E sabem que hoje necessitam levar essa palavra adiante, precisam alcançar outras pessoas. Glória a Jesus. O preço foi muito alto, irmãos. O Senhor encontrou a mulher samaritana, encontrou o homem endemoniado na cidade de Gadara, ele encontrou Nicodemos, que era um mestre da lei judaica, ele encontrou Zaqueu, e ele me encontrou também, perdido dentro de casa, como aquela dracma perdida na parábola que o Senhor nos propôs. Eu estava perdido dentro de casa e o Senhor me encontrou. Aleluia! Eu não sei se você está perdido dentro de casa, irmão, mas eu queria que a igreja se pusesse de pé nesse momento, por favor. Louvado seja Deus. Você tem muito valor para Deus. Eu tenho certeza que não importa qual seja a estratégia que o Senhor se utilizou essa noite para te encontrar, haverá surpresa, haverá revelação, haverá confronto, haverá arrependimento, transformação e testemunho. Eu creio nisso. Glória a Jesus.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! Glória a Jesus!